Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Lucas Alon do Apple. Pessoal, eu vim aqui gravar um vídeo hoje para vocês, né? No caso que eu tinha um aparelho lá no laboratório para fazer CPU. Na verdade, eu tinha 3 aparelhos hoje para fazer CPU. A gente fez um A13, que é uma CPU do iPhone 11 normal, não é 11 Pro, é a mesma do 11 Pro, 11 Pro Max, mas a gente fez do 11 normal, né? A gente fez a remoção da CPU. Esse caso não era um caso de transplante, era um caso de rebaling da CPU. Então é retirar a CPU, preparar toda a CPU, preparar a placa que vai receber de volta essa CPU, para que nada dê de errado, e soldar ela de volta e o aparelho ligar. E ao mesmo tempo, quando eu estava começando a fazer os trabalhos de manhã, eu falei assim, vou fazer uma pergunta pro pessoal. Então eu perguntei lá no nosso Instagram, tá? Então você que não acompanha a gente, acompanha a gente somente por aqui, acompanha a gente também no nosso Instagram, que a gente está sempre postando, fazendo perguntas, postando um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. Não é só para mostrar o nosso trabalho, é para ajudar também a todos que acompanham o nosso trabalho. Então vamos lá, eu perguntei, você tem dificuldade de fazer CPU? Se você faz, qual você mais gosta de fazer? Tá? Então tem gente que tem dificuldades, né? E tem gente que gosta mais de fazer certas CPU. Então eu perguntei isso para você. Você tem dificuldade de fazer CPU? Eu acho que grande parte dos técnicos hoje tem dificuldade de fazer CPU porque não é fácil. É um trabalho bem complicado, é um trabalho demorado, demora horas para ser feito. Então eu resolvi perguntar e verificar qual que é a dificuldade do pessoal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, algumas pessoas perguntaram, né? Não foram todos que perguntaram, não foram muitos comentários, mas foram alguns interessantes, né? O Leandro perguntou, como identificar se a falha é na CPU? Tá, primeiro de tudo, Leandro, você tem que entender qual é o tipo de erro que você tem, né? Por exemplo, se for um erro de falhas de linhas MIP, né? Um erro muito comum, onde o aparelho liga, você tem todos os valores de queda de tensão, ou algumas linhas das linhas MIP estão dando OL. Normalmente são linhas que vão diretamente para a CPU. Nesse caso, você precisa sim rebalar e fazer o rebaling e colocá-la de volta. Em alguns casos, por exemplo, de transplante, são quando a placa já está bem danificada. Então a pessoa veio, danificou muito a placa e aí você precisa fazer a substituição da board. Então a gente arranca a CPU e coloca em outra board. Nesses casos é quando a placa já está bem deteriorada, tá? Outros casos, por exemplo, um iPhone 7 que chegou para mim hoje com erro 4013. A gente já tinha feito o erro 4013, correção de memória, substituição de memória, já tinha verificado indutores, né? E eu verifiquei que quando pressionava a CPU, mandava passar sistema, ela começava. Quando soltava, ela reiniciava, parava, travava, dava erro. Então eu já identifiquei de cara que poderia ser CPU e a gente fez um procedimento lá e deu tudo certo, beleza? Vamos para o próximo comentário aqui. Dificuldade no rebaling e em separar a RAM do processador. Aqui são dois defeitos, né? Duas dificuldades, né? Uma é de fazer o rebaling, que como é um componente muito grande, né? É um componente enorme, são milhares de pads. Então aí você precisa posicionar perfeitamente o stencil. O que eu faço, tá, Leandro? É o Leandro também que perguntou. Eu tento colocar o dedo no meio da CPU e passa de solda para que não dê nenhuma curvatura no stencil, tá? Em relação à memória RAM, realmente, memória RAM é técnica, é treino, né? A gente deu treinamento nível 2 aqui, nós precisamos, o Diego foi fazer a memória RAM, ele tem mais habilidade de fazer memória RAM, e ele pegou várias placas, treinou antes, para depois pegar do cliente, do aluno, né? E aí acabou executando o trabalho de remoção da memória RAM, sem danificar a CPU, né? Preparando tudo e aí soldando uma nova. Então, não sei se você já fez algum treinamento de CPU, mas se você fizer um treinamento de CPU, você vai entender o passo a passo para que você não danifique a CPU. Beleza, vamos lá. Tô treinando a limpeza, faço tranquilo, mas às vezes eu quebro a socket. Nesse caso é o DHZ. Provavelmente você está forçando demais a CPU, né? Ou na hora de retirar você está forçando muito ela para ela sair antes do tempo. E é onde ela quebra a CPU, ela danifica realmente a parte interna da CPU. Então muito cuidado na pressão que você está exercendo na CPU, que é um componente muito frágil, tá? O Logan perguntou para mim qual que é a temperatura que eu uso.
Logan, calma lá. Temperatura é muito relativo. Eu não sei o jeito que você foi treinado para fazer. Mas para fazer uma CPU, você precisa de uma técnica, tá? Uma técnica específica para fazer CPU. Você tem desde uma preparação até a finalização. Só um minutinho que eu vou dar um play aqui novamente na CPU que foi feita hoje. No final do vídeo eu vou colocar no final desse vídeo aqui você vai ver esse nosso passo a passo. É um vídeo acelerado, claro, mas foi o trabalho que a gente fez hoje da CPU do A13, beleza? O Lucian falou que tem dificuldade. Lucian, isso é normal, tá? Eu tive muita dificuldade no começo. Não já fui tendo sucesso logo de cara. Foi muito treino. Já passei muita raiva, porque aí você começa a aprender, a entender qual é a falha, o que está acontecendo, e tira, e mede, né? Então aí você começa a aprender tendo dificuldade. Nem tudo é fácil, né? Não adianta falar para você, é molezinha fazer. Hoje eu faço porque eu já quebrei muita cabeça, tá? Então só acalma, não desiste, tenho certeza que você vai conseguir bem, tá bom, meu amigo? iBirds, nunca liguei uma. Rapaz, acontece, viu? E eu vou falar pra você, já aconteceu comigo uma que eu falava assim, essa vai ligar. Eu postava até na internet, falava, agora vai. Já fiz live fazendo CPU, que eu falava, agora vai. E na hora que vai, não vai. E aí, meu irmão, é feio mesmo o negócio. Aí você vai fazer o quê? Né? Mas aí pode ser um caso onde a CPU mesmo colocou muito calor, ou a placa que está recebendo, como são milhares de pads na parte de baixo, milhares que são mais de 1000, né? Então, aí pode ser ainda ficou com solda fria, ou a CPU, aquela board que está recebendo não está boa, né? Na hora de fazer, ocasionou algum defeito. Então, o certo é daí tirar e colocar numa placa. Eu recomendei para ele a comprar placas feitas por CNC. Então, você agride muito menos a placa que vai receber a nova CPU, beleza? Vamos ver aqui mais aqui. Sigo estudando, mas tenho medo de errar no tempo e arrancar muitos pads. Cara, essa parte do tempo é a mesma coisa de temperatura, sabe? Tipo, é o feeling, é o teu sentimento de entender qual é a hora que você tem que forçar para que você não arranque os pads. Isso daí é treino, por quê? Vai depender do ambiente de trabalho que você trabalha, se tem ar-condicionado, se não tem, a temperatura que você está trabalhando. Após um tempo que você vai pegando as manhas, você vai entendendo como retirar a CPU sem arrancar o pad. Mas não é fácil não, tá? Todo começo é difícil. E fique tranquilo, é normal. Vamos lá. Ah, tá. Uma pergunta bem interessante aqui do Loja Zeus, Céu. Tem que repor aqueles cristais mais escuros de volta? Se sim, ele tem lado? Então vamos lá. Por exemplo, do iPhone 7, quando a gente arranca, né, ali os cristais ali, ele cai. Você pode ver que muitas das minhas fotos que eu nem coloco ele de volta. Eu já arranco todos, prefiro arrancar todos, porque se tiver um trincadinho, pode dar consumo e até mesmo afetar o funcionamento da placa. Então eu deixo sem, tá? Eu tenho um stencil que não cai solda na parte interna dele, então também não passo máscara UV, mas eu deixo bem liso para que na hora que o CI assente não tenha solda e espalhe. Pessoal, acho que isso daqui foi as perguntas do pessoal de hoje, tá? Lá no nosso Instagram. Então, esse vídeo aqui é um dos que eu quero fazer. Então, acompanha a gente no Instagram, London Apple Treinamentos. A gente vai fazer caixinhas de perguntas e vai gravar um vídeo e soltar um vídeo no final aí relacionado ao tema que a gente está perguntando. Então, hoje o tema foi de CPU. Já começamos com o pé direito. O tema foi de CPU, eu resolvi soltar um vídeo de CPU aí para vocês, beleza? Então acompanhe agora o vídeo de CPU que a gente fez hoje do A11, desde o começo, a gente retirando, fazendo a limpeza, tudo, um vídeo acelerado, e aí quem sabe lá na frente a gente não faz um vídeo tutorial. Mas isso daí é quando a gente tiver 10 mil inscritos. Olha aí, ó, estamos com 1.100 inscritos. Então quando tiver 10 mil inscritos aí, a gente solta um vídeo comemorativo de como fazer uma CPU do A10, por exemplo, que é o campeão que aparece na sua bancada. Então se você quer aprender, recomenda esse vídeo para mais pessoas, compartilhe, fala para ele, segue o cara lá, que o cara é meio doido lá, ele ensina muita coisa boa. Valeu pessoal, tamo junto. Se inscreve no canal, curte o vídeo, dá um joinha e deixa aqui no comentário o que você achou do formato do vídeo, se você gostou, se foi legal, se foi produtivo, se você aprendeu alguma coisa, e segue a gente nas outras plataformas, isso, Facebook e Instagram. Valeu!